Então vamos para a nossa primeira atividade do dia, que se o mundo está em constante transformação, o esporte também acompanha essa transformação, se movimentando em direção da excelência, superando constantes desafios e fazendo mais forte. Como representante de mais de 1.400 clubes formadores de todo o país integrados à sua rede nacional, o CBC ele está antenado e acompanhando aí a evolução do cenário esportivo brasileiro, sempre atualizando suas normas conforme a legislação que rege o recurso lotérico e com um objetivo pulsante, o de universalizar a formação de atletas. Conseguiram pegar aí para a gente ir para esse primeiro dia e eu conto com o apoio de vocês para a gente ter cada aí mais atenção, porque os conteúdos eles estão simplesmente incríveis. O que nós vamos ver na sequência é um verdadeiro balanço aí das atualizações do programa do CBC, das suas normas e do programa e da legislação brasileira sobre o esporte. Nós vamos agora juntos entender melhor as diretrizes estratégicas do CBC para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028, com um time que realmente ele tem propriedade para falar desse assunto. O painel Novas Perspectivas do Programa de Formação do CBC no ciclo olímpico Los Angeles terá a brilhante mediação do nosso coordenador do colegiado de direção do CBC, Paulo Moviso, ele que foi presidente do Clube Atlético Paulistano por 4 anos, de 2008 a 2022, tendo sido condecorado aí pela FENAClubes como presidente do ano no exercício de 2020 e 2021. Também foi presidente do Sindicato de Clubes do Estado de São Paulo, de 2016 a 2024, e o diretor do Comitê da Cadeia Produtiva do Esporte. Bom, você já aplaudiram, mas vamos aplaudir novamente aí. Paulo Moviso, obrigado por estar aqui conosco, Paulo. Muito bem-vindo. Alegria para nós. Ainda para compor esse time desse painel, nós vamos receber o superintendente executivo do CBC em Brasília, Dr. João Paulo Gonçalves da Silva, ele que é graduado em Direito, especialista em Gestão Esportiva, Políticas Públicas e em Gestão e Controle da Administração Pública. Pode vir ao palco aqui com a gente com uma salva de palmas, gente. Doutor João, uma honra ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado, doutor João. Bom, a terceira poltrona será ocupada aí pelo gerente de esportes, comunicação e tecnologia do CBC. Diego Ferreira Tonietti, graduado em Educação Física e mestre pela Universidade de Brasília, é também servidor público licenciado do Ministério do Esporte, onde ocupou diversos cargos de gestão ao longo da sua trajetória. Agora vem compartilhar um pouco com a gente da sua experiência. Diego, é com você. Tudo bom, Diego? Diego, muito bem-vindo. Paulo, pode conduzir aí pra gente brilhantemente. Alô? Bom dia a todos, muito obrigado pela presença de todos. Essa é a minha primeira reunião como coordenador do Colégio de Direção. Confesso a vocês que eu estou mais nervoso do que quando eu era presidente do Sindiclubes ou do Paulistano. Mas é uma honra muito grande hoje conhecer a fundo o CBC na parte do colegiado. Eu, muito orgulho, estive em Brasília recentemente com o João Paulo, onde pude acompanhar o trabalho deles, que é um trabalho maravilhoso, e hoje eu tenho muito orgulho de fazer parte desse timaço que é o CBC. Queria cumprimentar os meus companheiros de colegiado, a Maite Paula e o Ali Tarbini, que é presidente do Sindicato de Clubes do Estado do Paraná. Bem, hoje é uma manhã muito importante, eu acho que nós temos muitos assuntos para falar sobre o programa olímpico, o ciclo olímpico de Los Angeles. E sem perder muito tempo, eu acho que o João Paulo e o Daniel têm muitas coisas para esclarecer a vocês, eu já vou passar a palavra para o Daniel. Então, por favor, Daniel. Aliás, o Diego, desculpa, o Diego. Eu falei que eu estava nervoso, é verdade. Daniel, vamos. Oi. Alô. Agora foi. Bom dia a todos.
É uma satisfação aqui estar com vocês nessa data. Há 2 domingos atrás, domingo retrasado, eu fui ao cinema assistir o filme O Brutalista. Acredito que alguns de vocês assistiram, né? E no final do filme, a personagem sobrinha do personagem principal disse lá uma frase que me trouxe bastante reflexões, que é: não importa o que tentem lhe vender, o que importa é o destino e não a jornada. Eu fui para casa um pouco inquieto, até mesmo por discordar um pouco, talvez, de uma perspectiva mais filosófica da coisa. E foi bem no momento que eu estava montando essa apresentação para vocês. E eu falei, mais do que essa frase, eu vou começar com uma que eu tenho certeza que eu concordo, que é que, para todos vocês, deve-se, em todas as coisas, considerar o fim. Você ter clareza do fim é muito importante. Essa frase está eu retirei de um livro que eu li há muito tempo atrás, um livro chamado A Mandrágora, de um autor chamado Nicolau Maquiavel, o mesmo que escreveu o famoso Príncipe. Veja, se para tudo na vida é importante que você considere o fim, eu começo trazendo um recorte aqui no âmbito do Comitê Brasileiro de Clubes. Quando eu falo em fim, hoje, para o Comitê Brasileiro de Clubes, eu queria olhar para 2 documentos, o nosso mapa estratégico e as nossas diretrizes orientadoras que aqui estão. E eu quero fazer 2 recortes só. Eu só quero que vocês lembrem de 2 coisas para efeito dessa apresentação. Primeira delas, a missão do CBC de formar atletas por meio de clubes. E a segunda dela, está lá mais à minha esquerda, à direita de vocês, o que eu vou me atrever a chamar como o principal objetivo estratégico contido no mapa estratégico do CBC, o objetivo final, universalizar a formação de atletas. Formar atletas por meio de clubes e universalizar a formação de atletas é hoje o fim a que se propõe o Comitê Brasileiro de Clubes com o seu programa de formação de atletas. É esse objetivo de universalizar, por exemplo, que tem nos guiado aí na ampliação do número de clubes beneficiados, atendidos pelo programa, pelo CBC, pelos recursos lotéricos. O presidente Paulo Maciel comentou ontem que lá no início começamos com 17 clubes e hoje é com muito contentamento que a gente bate no peito e diz: são 1.500 clubes atendidos direto ou indiretamente pelo Programa de Formação de Atletas do CBC. E o CBC quer continuar nesse caminho do crescimento. O CBC quer ir além. Por quê? Porque vocês souberam agora há pouco o nosso fim. O nosso fim é formar atletas por meio de clubes. O nosso fim é universalizar essa formação de atletas. Bom, nesse contexto de clareza de onde queremos chegar, uma coisa que nós aprimoramos, e eu falo com muita empolgação agora, é os esportes que são ampliados, que são atendidos, que são apoiados pelo Programa de Formação de Atletas do CBC. E esse é um tema que me traz tanta alegria de subir ao palco, e que eu tenho até que me segurar, né? Porque é um tema que eu gosto bastante. Vejam, o Comitê Brasileiro de Clubes, durante muitos anos, seja por definição legal, seja por definição própria, se limitou aí a apoiar os esportes olímpicos. Eu listei aí na tela todos os esportes olímpicos que estão previstos no programa de Los Angeles, né? Esses são os que estão
garantidos aí no programa de Los Angeles. Quero fazer alguns destaques, né? Quando a gente olha para o rol de esportes olímpicos, que não são definidos, obviamente, pelo Brasil, por esse país, são definidos pelo Comitê Olímpico Internacional, segundo alguns critérios, a gente pode perceber que alguns desses esportes, e o meu rol aqui é exemplificativo, o beisebol, o cricket, o lacrosse, não são esportes muito enraizados à cultura brasileira. Eu acho que não é nenhum atrevimento eu dizer aqui que a maioria dos clubes não desenvolve esses esportes aqui. Eu tenho dúvida se eu mostrar uma partida de lacrosse ou de cricket, se eu abrir uma votação aqui, quem vai acertar qual é o cricket e qual é o lacrosse. Não é algo muito grande nesse país. E veja, uma vez que eu, Comitê Brasileiro de Clubes, estou cada vez mais ciente do meu fim, formar atletas por meio de clubes, universalizar a formação de atletas, eu, CBC, pensei, ora, será que eu preciso ficar limitado, subserviente, tão somente ao rol dos esportes olímpicos? A gente deu um passo além. A gente foi além do olimpismo. E nós começamos, por exemplo, estou listando ali mais à esquerda, os esportes pan-americanos. São os esportes que hoje, nas próximas edições dos Jogos Pan-Americanos, certamente comporão aí o rol de esportes definidos. Olha quanto esporte legal pan-americano tem ali, né? O karatê, por exemplo, um esporte gigantesco para esse país. Provavelmente, a maioria de vocês conhece alguém que já praticou karatê. Provavelmente. Conhece uma academia, um clube onde é desenvolvido o karatê nesse país. Então o CBC falou, opa, vamos trazer para o programa de formação de atletas a possibilidade dos esportes pan-americanos. E nós fomos além. Por quê? Porque existem outros esportes, além dos olímpicos, além dos pan-americanos, que são importantes para os clubes e para esse país. Tá aí alguns exemplos, o futsal, posso citar muitos outros, né? O futsal, o futevôlei, o beach tênis, tem tantos outros esportes que nós vemos sendo praticados em clubes, nós vemos sendo praticados, desenvolvidos no Brasil. Ora, se eu, Comitê Brasileiro de Clubes, tenho clareza da minha finalidade, não tem mais por que eu ficar limitado aos esportes olímpicos. Eu posso ir além, porque eu quero ampliar, eu quero crescer, eu quero um esporte cada vez mais presente na sociedade brasileira. E o meu rol ali de esportes de criação nacional, ele é, obviamente, um esporte, é um rol exemplificativo. Ele não é um rol definitivo como os olímpicos e os pan-americanos, que são aqueles que são definidos nos programas olímpicos e pan-americanos. Veja, eu estou dizendo a vocês que hoje o programa de formação de atletas do CBC pode contemplar qualquer um desses esportes, tá? Qualquer um desses esportes podem fazer parte do programa de formação de atletas do CBC, podem ser apoiados aos clubes, pelo Comitê Brasileiro de Clubes. E veja, aqui eu quero fazer um destaque, vou levar vocês para o tempo de escola, de ensino médio. O Comitê Brasileiro de Clubes, ele é um comitê brasileiro. O termo brasileiro, a palavra brasileiro,
pertence à classe gramatical dos adjetivos. Os adjetivos são termos que ajudam a qualificar, a definir, a caracterizar os substantivos, que nesse caso é o comitê. O que eu estou dizendo para vocês é que o nosso nome já carrega a nossa essência. Presidente Jair, a diretoria do CBC, ao apoiar, além dos esportes olímpicos, os esportes pan-americanos, os de criação nacional, está fazendo isso aqui, doutor Jair. Está apoiando aquilo que é importante para o Brasil. Vai apoiar aquilo que é importante para o Brasil, porque esse comitê, como o adjetivo sugere, é um comitê brasileiro. E vejam, depois de brasileiro, a palavra clubes vem conectada ali com a preposição de, está dizendo o seguinte: esse comitê brasileiro é de clubes. A palavra clubes é um substantivo também. Substantivo vem de substância. Substância está relacionada à essência. Esse comitê aqui, João Paulo, Arialdo, Paulo Maciel e todos os clubes e associações que aqui estão, é um comitê que tem que satisfazer aos interesses e aquilo que é importante para os clubes. Logo, eu estou dizendo para vocês que a essência do CBC é fazer aquilo que importa para os clubes brasileiros, para os clubes e para o Brasil. E é isso que o CBC faz quando ele passa, além de apoiar os esportes olímpicos, a apoiar também esportes pan-americanos e esportes de criação nacional. De novo, desde que sejam esportes importantes, grandiosos para esse país. E aí o parêntese que eu faço é que o nosso entendimento por esportes de criação nacional advém lá de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada pelo ministro Lewandowski há alguns anos atrás, 2014, também quando ele vai dizer, olha, é esporte de criação nacional aquele que está presente na identidade cultural brasileira. Não necessariamente ou mais do que o fato do surgimento ter acontecido no solo da pátria-mãe gentil. Perfeito? Se for esporte importante para clube, para o Brasil, o CBC vai apoiar. Eu acho que o CBC, ao adotar essa postura, caminha mais do que nunca para atuar com a sua própria essência, coerente com o seu próprio nascedouro, com a sua gênese. Para concluir, eu quero pedir a licença a vocês. Há cerca de 100 anos atrás, Há cerca de 100 anos atrás, um poeta escreveu uma poesia que eu gosto muito e eu trouxe um trechinho para cá. Escreveu Olavo Bilac: ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas pálidas de espanto. Pálida de espanto. Veja, o poeta super sensível ao novo conseguia ouvir estrelas. 50 anos depois, aproximadamente, o meu cantor preferido, meu artista preferido, um dos maiores nomes da música popular brasileira, homenageia de forma crítica a poesia de Olavo Bilac e canta na belíssima música A Divina Comédia Humana. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto
Belchior traz um toque filosófico, materialista, né? De alguma maneira uma certa crítica ao ouvir estrelas, né? E quis o destino que eu, 50 anos depois, venho aqui na presença de vocês homenagear tanto Olavo quanto Belchior e concluir a minha palestra dizendo: ora direis, só esportes olímpicos, certo CBC encontraste o senso. E eu vos direi, portanto, enquanto houver futsal, futevôlei, karatê e beach tênis, eu garanto. Muito obrigado pela atenção. Muito bom, Diego. Eu até gostaria de fazer... Aliás, é muito importante essa abertura que o CBC tem dado às novas modalidades esportivas. Eu queria te fazer uma pergunta, mas eu vou deixar para depois da explanação. Ele já me olhou aqui achando que eu ia fazer. Eu vou deixar para depois da explanação do João Paulo, que acho que é importante alguns esclarecimentos. João Paulo, por favor. Obrigado, Moviso. Bom dia a todos. Obrigado, Diego, pela explanação. Sempre nosso poeta. Eu, ao fazer o alinhamento com o Diego, com a nossa diretoria para esta apresentação, para vocês no seminário, fiz questão de estar aqui no palco com o Diego, porque o Diego é o nosso grande semeador de ideias, é um grande catalisador, né, de desenvolvimento dentro do CBC. Quando a gente fala de um novo olhar para o esporte, que é o tema desse seminário, né, o Diego, ele realmente consegue conferir e trazer novas ideias, novos olhares. Então, para a gente é sempre importante. Bem, mas eu queria começar hoje essa palestra para vocês, esse momento que a gente está juntos, dizendo que eu faço esse ano 10 anos de Comitê Brasileiro de Clubes. É uma grande trajetória. Eu cheguei aqui por meio do nosso presidente Jair, aqui presente, hoje presidente do Conselho Consultivo do CBC, e são 10 anos entregando toda a minha energia, o meu coração, a minha alma para o movimento clubístico. Então hoje eu me sinto muito com um sentimento de gratidão, gratidão a vocês, gratidão ao Jair. Obrigado, Jair, por há 10 anos atrás ter me convidado para eu conhecer esse movimento. Eu já trabalhava no esporte, eu era da Fundação Getúlio Vargas, mas eu conhecer o movimento de clubes, conhecer vocês, uma década de trabalho, para mim realmente, eu começo esse 11º seminário, hoje no palco, com um sentimento de gratidão, conversar com cada um de vocês, chamar pelo nome, vocês me chamaram, Moviso me chama de JP, já é uma longa data, né, Moviso, que a gente está juntos. A minha equipe, fazer esse agradecimento público, porque cada um de vocês também hoje faz parte da construção da minha história. Muito obrigado a todos por isso, tá? Bem, pessoal, nosso tema hoje são as novas perspectivas do Programa de Formação de Atletas para o Ciclo Olímpico Los Angeles 2028. É um novo olhar para o esporte. Essa é a temática do seminário. Um novo olhar para o esporte traduz muita coisa, traduz mudança de rumos, traduz uma ampliação daquilo que o CBC construiu e está fazendo até hoje. Evidentemente com muita responsabilidade, né? Tudo é pavimentado, pedra a pedra, passo a passo, para que a gente atinja os nossos objetivos de uma forma racional, de uma forma equilibrada. E algumas influências, algumas referências vão ser colocadas aqui na manhã de hoje que demonstram a pavimentação desse caminho para que a gente chegue e fale para o Ciclo Olímpico Los Angeles 2028, o CBC confere um novo olhar, uma nova perspectiva, uma nova ótica. Não que a gente está desconstruindo o passado, muito pelo contrário, vocês vão ver que a continuidade também é o grande alicerce. Porém, o Diego já abriu de uma forma mais esplendorosa hoje o nosso seminário, a nossa manhã, para falar dessa amplitude. Mas, para falar para vocês hoje sobre esse contexto,
eu tenho que passar por duas questões que são importantes de conhecimento de todos vocês, de todos os clubes, que é o contexto legal e o contexto estratégico, tá? Sobre o ponto de vista legal, duas questões bastante importantes aconteceram desde o nosso último seminário, que foi uma atualização na Lei Geral do Esporte e também uma atualização na Lei 13756, que é a Lei das Loterias, que é aquela lei que passa recursos para o CBC e o CBC repassar aos clubes ou executar benefícios aos clubes por meio dos campeonatos brasileiros interclubes. Essa alteração na Lei Geral do Esporte diz respeito ao artigo 29A. Esse artigo, originalmente, tinha sido vetado, justamente por conta de uma semântica, de uma interpretação, de uma hermenêutica na redação originária. E o CBC, incomodado como ele é, né, ele não se dá por vencido nunca. A gente trabalha para vocês incessantemente em Brasília. O Ministério está aqui presente, é testemunha disso. A gente está em todos os poderes. Eu estou em Brasília, o presidente Paulo Maciel está em Brasília. Nós conseguimos, por meio de um projeto de lei da senadora Leila Barros e do deputado Júlio César, como relatores em cada casa, voltar esse artigo para a lei. Por que esse artigo é muito importante para o nosso segmento? Esse artigo diz que o CBC, Comitê Brasileiro de Clubes, que foi inserido no Sistema Nacional do Desporto ainda em 2011 e passou a receber então recursos das loterias, hoje ele faz parte, hoje ele capitaneia, hoje é o líder do movimento clubístico. Até então a lei tratava de movimento olímpico, movimento paralímpico, movimento clubístico, ele não existia na lei. Hoje nós temos um movimento clubístico inserido por meio do artigo 29A. Eu até brinco internamente que isso confere aí um sangue azul à entidade. Isso eleva e reconhece o trabalho de vocês enquanto um movimento de formação de atletas. 90% da delegação brasileira que foram para os últimos Jogos Olímpicos vieram de clubes. Como não reconhecer o movimento olímpico, o movimento de clubístico no país? É impossível. Vocês é que formam atletas. Você sabe qual que é a principal característica que une todos vocês aqui hoje? Todos vocês têm atletas com performance suficiente participando de campeonatos brasileiros interclubes. Quem aqui não participa de CBI? Ninguém. Todos vocês participam de campeonatos nacionais. Todos vocês são formadores de atletas. Todos, indistintamente. É a principal característica. A segunda característica é que todos vocês ostentam no peito o selo de formação de atletas do CBC. Isso é o que conecta todo mundo nesse movimento. Entendem a grandeza disso, a importância disso, de estarmos conectados em um movimento clubístico sustentado por um programa de formação de atletas? Essa é a importância desse artigo. Esse mesmo artigo diz o seguinte: quem é o responsável por planejar o movimento clubístico no país se chama Comitê Brasileiro de Clubes. Compete às organizações referidas neste artigo o planejamento das atividades de seus subsistemas específicos. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Planejando, conversando, disseminando conhecimento, um conhecimento muito técnico, muito especializado, para que vocês tenham condições de executar os recursos e os benefícios e a tranquilidade para a formação dos atletas. Tá bem? E o segundo é as bets. O CBC iniciou o recebimento dos recursos das bets, das apostas de cota fixas, mas eu até faço uma provocação. Isso é mais recursos para o sistema? Ainda não sabemos. Ainda não sabemos por quê. As bets concorrem com as loterias, ou podem concorrer. A arrecadação não está clara, a forma de repasse ainda não está clara. Assim como lá atrás, como iniciou os recursos das loterias, dos concursos de prognóstico, aquele que a gente tem que adivinhar os números, Mega Sena, por exemplo, quando você faz o bilhete da Mega Sena, 0,46 vem para o CBC e eu passo para vocês para o recurso ou por meio de benefícios, as bets ainda estão se estabilizando. A forma de repasse, a forma de regulamentação, a forma como o CBC recebe, presta conta desses recursos. Então a gente ainda não sabe se isso vai ser mais recursos. É uma fonte que é para acrescentar recursos, mas ela pode concorrer com as próprias loterias. O camarada, o apostador, ao invés de ir lá na lotérica fazer sua mega, pode fazer uma bet do celular. Isso diminui a arrecadação de um lado, mas a gente cobre o colchão pelo outro.
pelo menos de um nível de estabilidade a gente está buscando. Então, pode ser que a gente tenha sim mais recursos, mas ainda está indefinido. Dr. Felipe, inclusive, que está acompanhando em Brasília, ele está aqui presente, está no Ministério do Esporte, está no Ministério da Fazenda, está em todos os órgãos, né? O solado dele é bem desgastado lá pela esplanada. Bem, pessoal, e quando a gente também, passado essa questão do planejamento, eu fiz questão de trazer esses números. Esses números aqui já foram apresentados conceitualmente pelo Diego. Ampliamos o programa. Hoje nós temos esportes olímpicos, esportes pan-americanos e aqueles esportes de identidade e criação nacional. Correto? Não há dúvida. Quem já viu aí o beach tênis entrando no nosso cenário, o futevôlei, o futsal e todos os esportes olímpicos que realmente tenham 10 clubes praticando. Lembro que a gente só faz campeonato brasileiro de interclubes se tem 10 clubes. Com menos de 10 clubes, a gente não consegue falar em um campeonato brasileiro. Tá? Então, hoje nós temos 69 esportes contemplados, entre masculinos e femininos, e parcerias em 32 entidades. Quer dizer que nós vamos fazer campeonatos brasileiros interclubes desses 69 esportes? Pode ser. Eu falo pode ser porque eu tenho que fazer planos de trabalho. Eu tenho que entender se aquele esporte realmente tem 10 clubes, se aquele esporte realmente tem um calendário sustentável. Então, mas qual que é o grande, vamos dizer assim numa linguagem mais direta, qual que é o grande lance disso? É que o CBC fez uma outra abertura. Prestem atenção, clubes filiados, tem uma outra abertura aí. Independentemente da celebração do plano de trabalho, hoje, aquela ideia antiga do ciclo anterior de que eu só posso comprar material, equipamento ou ter recursos humanos do esporte que eu estou fazendo CBI, participando do CBI, ela não está mais presente nesse ciclo. A nova dinâmica diz, se eu, daqueles 69 esportes que eu selecionei lá, celebrei memorando de entendimentos, daqueles 69 esportes, eu posso comprar material, equipamento e contratar recursos humanos independentemente de plano de trabalho. Ou que aquela categoria que está no plano de trabalho, eu não tenho ela, eu não desenvolvo ela. Mas se aquele esporte está no programa e eu tenho memorando de entendimentos, ok, eu posso comprar. Posso comprar para o boliche? Posso. Posso comprar para o futsal? Posso. Posso comprar para o futevôlei? Posso. Entendem? Independentemente de eu estou participando ou não, mas tem uma regra. Esse é uma política vinculada a competições, não deixa de ser competições. Você não pode comprar para o boxe, por exemplo, eu não tenho CBI, mas eu tenho que demonstrar para o CBC que eu tenho equipe competitiva participando de competição. Lembra que eu falei aqui que une todo mundo, é que todo mundo aqui tem atleta participando de campeonato brasileiro? Todos aqui têm? Vocês têm que demonstrar que nesses esportes vocês estão participando de campeonato, independentemente de ser o CBI ou não. Tá bom, pessoal? Isso é mais uma abertura para o programa. Isso abre possibilidades, tá? Bem, pessoal, então, quando a gente fala no ciclo, perspectiva do ciclo olímpico Los Angeles 2028, se eu tenho mais esportes, eu tenho o quê? Mais atletas. Se eu tenho mais atletas, eu tenho mais campeonatos. Eu tenho que ter mais foco, eu tenho que ter mais governança, eu tenho que ter mais equidade. Hoje vocês vão ver a equidade aqui, eu tenho que ter mais inclusão, eu tenho que ter mais planejamento. Então, quanto mais esportes, mais atletas, mais clubes, mais governança. E hoje vocês também vão ouvir muito falar de governança. Tudo isso atrai mais responsabilidade para todos aqui, não é só para mim. Todos aqui administram, executam os recursos do CBC. São recursos fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União. Sim, o João Paulo é o mais chato de todos. Sim, eu sou, porque eu protejo vocês. Eu chamo minha equipe aqui presente de anjo da guarda de vocês. Cada clube aqui tem um anjo da guarda. Nominalmente aqui, ó. Todos aqui têm um analista vinculado a cada clube, para orientar vocês, para que vocês realmente possam fazer o melhor. A gente trabalha para que vocês tenham conforto, tenham segurança, possam proteger os seus presidentes, os seus dirigentes, a sua instituição, para que tenha longevidade. E isso é só com responsabilidade, tá? Então, o que a gente quer para Los Angeles 2028?
mais esportes, mais atletas, mais campeonatos, mais governança. E para isso, o que a gente fez? A gente está, isso aqui também não poderia sair da batuta de não menos que Diego. Ele fala muito de CBC, a gente não está virando a página, a gente está escrevendo um outro volume, um outro livro, né? É o que o CBC está planejando para Los Angeles 2028. E aí, pessoal, isso aqui também é importante. É importante, sei que às vezes é chato, mas é importante também vocês têm que ter no seu clube, não só o CBC, que é o planejamento estratégico. O CBC elaborou o seu planejamento estratégico para 25, 28. Reunimos no ano passado, no nosso Congresso Brasileiro de Clubes, contratamos um profissional, o professor Finóquio, justamente para que a gente pudesse orientar todo o nosso time de colaboradores para desenvolver, junto com a nossa alta direção, o nosso planejamento estratégico 2025-2028. Pautado pelo quê? Por isso aqui, pelo seminário, que é onde a gente ouve vocês, onde eu troco ideia, onde vocês conversam comigo, conversam com a nossa equipe, dão feedback, ouvem, depois ligam no CBC, conversam comigo, vão em Brasília. Eu recebo clubes em Brasília quase que semanalmente. Entende? Então a gente faz esse planejamento a partir do que a gente ouve, a partir do que a gente conversa, a partir dos indicadores. Vocês vão ver amanhã, tudo hoje é com base em indicadores, em BIs. Então hoje o CBC se desenvolveu muito em relação a isso. E quais que são os referenciais do nosso planejamento estratégico? O primeiro pilar aí do planejamento é a continuidade. Continuidade. São os esportes olímpicos. A gente não vai deixar de fazer esportes olímpicos nunca. A essência do movimento clubístico são os esportes olímpicos. Eu vou repetir, 90% dos atletas que compuseram a seleção brasileira que foi para Paris vieram dos clubes. São orientadas pelos clubes. Quando a gente vê lá o técnico da seleção brasileira de futebol falando fulano de tal clube, fulano de tal clube, fulano de tal... Acontece em todos os esportes. É fulano de tal clube no judô, é fulano de tal clube no remo, no vôlei. O doutor Fernando falou ontem, vira o sobrenome do atleta. Sei quem? Do Flamengo, do Santa Mônica, presidente. Não é verdade? E a gente tem um outro referencial também, que além da continuidade, vocês vão ver, o Diego já trouxe aí o mapa estratégico, não há grandes novidades, eu vou trazer novamente, mas o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União fez uma grande auditoria no CBC no ciclo Paris, avaliando inclusive a gestão do Jair, que passou com louvor, né, presidente Jair, a gente prestou contas de todos os recursos, centavo por centavo, e não teve R$1 de glosa. O João Paulo é chato? É chato. É chato. Às vezes eu sou chato com alguns clubes, eu quero que cada um tenha resultado, tenha a melhor execução de recursos, mas nem R$1 de glosa. Não existe na história do CBC, na trajetória até hoje, qualquer peixe, qualquer indício de devolução de recursos pelo CBC. Zero. É zero. Graças ao quê, presidente Jair? Austeridade, responsabilidade, governança. É o que vocês vão ouvir falar hoje mais ainda, né, Felipe? Governança. E o TCU, quando ele fez essa auditoria, ele, olha, você já tem uma plataforma de comitê digital fantástica. Traduz isso num BI, coloque isso para a sociedade ver. O CBC virou exemplo. Sabe as recomendações do bem? Foram feitas recomendações do bem. Pegue isso que você tem, transforme, coloque no site. Hoje a gente tem BI em todos os eixos do site. Só que ele fala o seguinte: CBC, é muito bom o seu planejamento, seu mapa estratégico, traduz, está dentro da técnica lá do BSC, não sei se quem conhece sabe o que eu estou falando em relação a isso, mas traduza melhor os seus objetivos institucionais, aquilo que está no estatuto, aquilo que está na lei, né, das loterias. Traduza melhor os seus objetivos institucionais no que tange atletas, modalidades e clubes. Ele colocou lá no acórdão 840 de 2023, para você ver o nível técnico da discussão com o Tribunal de Contas da União. Por isso que a gente tem que estar preparado. Por isso que é melhor me ouvir, João Paulo, quando eu ligo para um clube, minha equipe liga, do que o próprio tribunal. O sarrafo do tribunal é muito alto. Concurso público hoje do TCU é mais difícil passar do que para passar para um concurso de magistratura. Então, o nível técnico de discussão, o diálogo é de alto nível.
Entende? Então você tem que estar preparado. Por isso que o CBC se cerca dessas pessoas. O CBC tem uma estrutura estatutária, presidente Jair, que tem uma diretoria, um conselho consultivo que recebe todos os ex-presidentes e tem um colegiado de direção coordenado por o ex-presidente do Paulistano. Las Grael, Magic, Paula, André Heller, Emanuel acabou de sair para assumir o COB, Rebeca Andrade, Malreimagem, o Ali Tarbini, são pessoas que dão o quê? Proteção a todos vocês, não só a mim. É uma engenharia e uma inteligência montada para que esses recursos fluam com planejamento. E o terceiro e último referencial, influência desse planejamento estratégico é o artigo 29A. É a mesma palavra que está lá no artigo 29A que eu apresentei para vocês, que incumbe a nós fazer o planejamento do movimento clubístico no país. Por isso que ele abarca todos esses referenciais. O Diego já apresentou o nosso mapa estratégico, e destacado em azul, ainda continua a universalização no seu topo. Aonde tem um apostador da loteria, o CBC quer que esses recursos cheguem. É universalizar, é realmente fazer uma política plural, é realmente fazer uma política onde todos os atletas que têm condições de performar, de participar de campeonatos brasileiros interclubes, tenham acesso aos benefícios. Não é o clube do Bolinha, não é realmente um sistema fechado. Diferente dos outros sistemas esportivos, que são muito pequenos e inclusive fechados, o CBC é um sistema aberto. Aqui é a meritocracia. Quer receber recursos, tenha mérito. Evidentemente que nós temos uma política de base, financeira de base, mas nós temos no nosso quadro geral de medalhas, o nosso ranking por esporte, que aí sim cada um compete por esses recursos, pela parcela desses recursos. Mas universalizar está no nosso topo, é o que nos garante, o que nos legitima lá em Brasília, para receber mais recursos. Não por acaso que veio o recurso das bets agora. Pô, o CBC está fazendo um belo trabalho. 1.400 clubes. Vamos dar mais recursos para esse sistema. Vamos dar mais recursos para esse sistema, vamos alimentar esse sistema. E aí, pessoal, na camada clientes, quando vocês verem aí destacado em amarelo, desenvolver, integrar e fortalecer o movimento clubístico. Já encampamos aquilo que está na lei no nosso mapa estratégico, tá? E subimos também o promover retorno à sociedade para a camada de resultado, é o que a gente quer. Ontem o Caio Bonfim falou, o caso de Sobradinho, ele não entrega só campeões, ele forma cidadãos. Ele entrega para a sociedade muito mais do que resultado esportivo. Ele entrega inclusão, Renata. Inclusão é aquela formação do caráter, da personalidade que o esporte faz com a pessoa, com o ser humano. E é isso que o CBC quer que faça. E aí o CBC sobe o promover retorno para a sociedade para resultado, para a camada de resultado. Então nós temos aí pessoas que o alicerce de tudo, pessoal, é capacitar a comunidade CBC. E o topo é universalizar. A gente não pode universalizar sem capacitar. Eu tenho que preparar vocês, é o alicerce do nosso mapa. É preparar o ambiente, vocês saberem o que estão fazendo, como fazer. É dotar de vocês das ferramentas necessárias para isso. Processos internos, então nós temos uma comunidade capacitada, nossas pessoas, que geram processos internos excelentes, que geram clientes satisfeitos, que geram resultados excelentes também. Para quê? Para que a gente possa universalizar. Essa é a lógica da construção do mapa. Questão simples, pessoal. Todos vocês têm que ter mapa estratégico na identidade de vocês, quando a gente está falando de planejamento. Todos vocês têm que ter. É importante, é uma ferramenta simples. Vocês têm que saber onde vocês querem chegar. Aonde que a gente quer chegar em Los Angeles 2028? Tudo aquilo que o Diego apresentou, a gente pavimentou o caminho. A gente está pensando em Los Angeles há mais de 2 anos. Mais de 2 anos para o dia de hoje, para janeiro desse ano, iniciar um novo ciclo com responsabilidade. Bem, quando eu falo de dotar o sistema com ferramentas, o CBC também busca mecanismos para isso. Como é que eu universalizo o esporte de rendimento no país? Fazendo a integração das políticas públicas esportivas. É integração. Chega daquelas políticas estanques, cada um indo para o seu lado, ninguém conversando. Nesse evento aqui, está participando todas as confederações olímpicas e não olímpicas, parceiras do CBC.
todos os secretários estaduais, secretários municipais, Ministério do Esporte, para que a gente dialogar com todo o sistema. Vamos todo mundo para o mesmo rumo? Vamos transformar esse país numa nação esportiva, com melhores resultados? Vamos aumentar a nossa curva de medalhas, de resultados? É isso que promove esse fórum. O fórum se presta para isso, dialogar, colocar todos os atores na mesma mesa e falar, vamos conversar, vamos nos alinhar, vamos buscar os mesmos objetivos. E o CBC diz o seguinte, quer fazer um campeonato brasileiro interclubes conosco? Quer o nosso apoio? Ok, vamos, nós somos parceiros. Somos parceiros mesmo, de primeira linha. Mas, primeiro, o esporte tem que ter 10 clubes. Segundo, todos os clubes que participam daquele campeonato brasileiro interclubes têm que estar integrados ao CBC. Não adianta, está lá 10 clubes com selo de formação e 5, 100. Não está integrado à política, não está aqui se capacitando. O revanchismo é uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos de CBC. O revanchismo fica nas quadras. Além das quadras, é união. É todos no mesmo norte. A competição fica lá. Então, todos, o CBC integra o sistema. Todos os clubes que participam daquele CBI têm que estar dentro do CBC. Pô, mas isso é difícil, hein, João? Muito difícil. Como é que eu coloco todos os clubes? Sim, mas o CBC também cria mecanismos para isso. Que é o quê? As nossas categorias de integração. Vocês têm, né? Tem pessoas aqui que eu acho que são mais velhas que eu. Acho que a Helena, a Luciana, a Rô, estão aqui talvez mais tempo do que eu no CBC e já acompanharam essa evolução de categorias, né? Antes era só afiliado, depois desmembramos para vinculado, depois vieram os filiados primários. Toda vez que a gente desmembra categoria, dá um boom dentro do CBC. A gente universaliza. Por quê? Com responsabilidade e planejamento, a gente consegue entender o momento de separar, de segmentar. Então, quando a gente construiu isso, essa integração de sistemas, a gente colocou os clubes aspirantes. Os clubes aspirantes são aqueles para conhecer o sistema. Ele não tem um vínculo associativo pleno ainda com o CBC. Ele preenche um cadastro, ele assina um termo de compromisso com o CBC, está dentro do sistema, ele não tem ônus. Para quê? Pensando no esporte. Naquele campeonato brasileiro interclubes, aquele clube lá não quer se associar ao CBC, ele tem uma dificuldade, não quer vir para dentro do CBC, venha como aspirante. Não custa nada, absolutamente nada. Entra no site, preenche um formulário, assina o termo de compromisso. Nada. Só não vem quem não quer. Ou há uma má vontade, uma disposição, ou uma questão política por trás. Mas o CBC cria mecanismos para isso, para perfeita integração de políticas públicas, perfeita integração de políticas esportivas. E para aumentar esse grau aí de integração, o CBC foi além. Ele desmembrou a própria categoria de aspirantes. Não foi Diego? O Diego é o responsável pela área. Ele criou o filiado primário e o filiado pleno. O filiado primário sequer precisa assinar termo de compromisso. Ele entra no site e preenche um formulário. Olha, sou eu que estou participando do Campeonato Brasileiro Interclubes. Meu clube é esse, meu dirigente é esse, meu endereço é esse, meus contatos são esses. Pessoal, além da integração, o CBC trabalha com indicadores. Quem abrir o nosso site hoje vai ver indicadores de todos os eixos. Como é que eu faço política sem saber quem é o clube que está lá? É possível, eu tenho que saber quem está fazendo esporte de rendimento hoje no país. Esporte de excelência. Todos os clubes que participam de campeonatos nacionais fomentados pelo CBC, eu tenho que saber quem é, quais são os indicadores dele, quais são os resultados dele, quem são esses atletas. É entrar no site e fazer isso. Então, a universalização, ela está umbilicalmente ligada ao quê? Às nossas categorias. Não é por acaso que a gente chegou em 1.400 clubes. Tá? Quem participa, evidentemente, do processo de descentralização são os filiados. Os vinculados já participam, que ainda não têm o 18A, e a gente está aqui com o próprio Ministério para orientar, para promover a ascensão de categoria, são os que participam de campeonatos brasileiros interclubes e os aspirantes primários e plenos. E vejam também que hoje a gente tem o vinculado primário e o vinculado pleno. Primário, um monoesportivo, o pleno, multiesportivo. O filiado primário,
que recebe materiais, e o Pleno recebe todos os eixos, materiais, equipamentos e recursos humanos. Qualquer dúvida sobre esse assunto, nós temos o Diego aqui e nosso plantão de dúvidas aqui também ao lado para esclarecer, tá? E com base nisso, nós estabelecemos o quê? Lembra que o TCU falou, olha, estabeleça os seus objetivos estratégicos, traduza os seus objetivos institucionais por meio de metas que traduzam tudo isso. Então o CBC estabeleceu 1.500 clubes até 2028. O sucesso está tão grande que a gente já está no limiar de atingir essa meta. E está garantindo um aumento de 20% no número de clubes nas 5 regiões do país. Universalizar. Desenvolvimento regional. Não é só o Sul e o Sudeste. O CBC quer estar em todas as regiões do país. Aumentar 20% de números de clubes nas 5 regiões do país. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso desafio. Tá? Isso está no nosso programa de formação de atletas, que é o grande operador do planejamento estratégico. Essas metas agora são as metas que a gente desenvolveu naquele encontro de colaboradores que eu falei para vocês, onde todas as nossas lideranças se reuniram para discutir os sistemas e estabelecer esse planejamento que já foi enviado ao Tribunal de Contas da União. Tá? Atender 80% dos clubes filiados ao CBC em todos os nossos atos. Então a gente tem uma meta de 80% daqueles clubes que estão aptos a participar daquele ato convocatório, a gente vai atender. Beneficiar 5.000 gestores com capacitação. Promover, apoiar, fazer o apoio logístico e financiar passagens aéreas para 800 campeonatos brasileiros interclubes. Eu tenho certeza que a gente vai ultrapassar em muito esse número. 4. Atingir anualmente a participação mínima de 30% de mulheres dentro das atletas apoiadas pelo eixo de competições. Isso aqui, pessoal, é muito importante. Isso aqui é irreversível. É 30% para esse ciclo, mas a gente vai aumentar. A gente vai aumentar porque essa é uma política pública e 30% é o número que está na lei. A gente vai estabilizar esse número, nós vamos aumentar esse número. Tá? Prestem atenção, desenvolvam. Vocês, a próxima palestra aqui hoje é justamente para isso. Para a gente ter uma consciência coletiva em relação a esse tema. Não é só porque está na lei. A gente tem que cumprir, a gente tem que aumentar. A gente tem que ter uma consciência sobre esse dado para que a gente possa desenvolver os nossos clubes nesse sentido. Aumentar 20% o número de esportes apoiados no programa. Temos que ter novos esportes. Mais esportes, mais atletas, mais clubes, mais responsabilidades. Mas também mais desenvolvimento, mais resultado esportivo para o nosso país. Tá? E aí apoiar ao menos 3 esportes de criação e identidade nacional por ano. A gente tem essa meta também de não só centralizar nos olímpicos e pan-americanos, outros esportes que também são culturalmente inseridos nos clubes, como bem apresentado pelo Diego, também apoiar. E apoiar com o eixo CBI anualmente, até 2028, 100% dos esportes praticados por no mínimo 10 clubes integrados. Então, se tem 10 clubes integrados, venham, vai ter CBI. Tá? A nossa meta é 100%. Tem 10 clubes para fazer um campeonato nacional, venham que vai ser feito esse CBI. Tá? Bem, pessoal, já finalizando, eu sei que hoje é uma manhã que tem ainda várias palestras. Para mim é importante passar esses recados para vocês. Eu trouxe um vídeo que eu gostei muito quando eu vi. Eu falei, não, tenho que partilhar lá com vocês. Não sei se vai agradar a todos. Mas quando a gente fala de metas, de superação de resultados, inclusive. Comentei, acho que foi com o paulistano. Eu estou olhando, olha o paulistano subindo no QGM. A disputa já começou, pessoal. O ranking está aí. Resultados esportivos têm que ser conquistados todos os dias. Acho que ontem o Caio deu um grande exemplo de vida e de superação. Então, quando a gente fala de superação, de conquistas, é da base ao alto rendimento, é do menor ao maior. Todos vocês têm as suas ferramentas. O Centro de Atletismo de Sobradinho ontem demonstrou como um clube pequeno, da minha cidade, lembra vocês que eu sou de Sobradinho, se eu falar muito aqui do caso eu me emociono, Eu cresci na mesma quadra onde o caso funciona. Para mim é um orgulho muito grande estar falando isso aqui. Eu tenho uma medalha olímpica na minha cidade. É uma cidade satélite, uma cidade pequena, mas chegou lá. Tem uma medalha olímpica na minha cidade.
Entende a importância que isso representa para o esporte? Para mim, pessoalmente, que estou há 10 anos lutando, me entregando de corpo e alma para o movimento clubístico, para vocês, eu ver uma palestra de um atleta da minha cidade fazendo aquilo, eu nunca imaginei. Nunca imaginei. Onde eu cresci, descalço, jogando bola. Presidente Jair, eu posso falar muito, que não, a emoção vem. Mas eu trouxe um vídeo para vocês, de um menino do Cazaquistão. Alguém já viu esse vídeo? Não sei. Que é lá do Cabo de Guerra, onde ele realmente deu uma lição de vida, de superação, de esforço. Então é um momento só para a gente compartilhar, entender que se superar a cada dia, na parte de governança, na parte administrativa do seu clube, na parte de resultados, conciliar, como disse o Bernardinho, sua saúde, sua família, o seu trabalho, ter esse ecossistema muito bem equilibrado é muito importante para a gente, tá bom? Eu vou passar o vídeo e eu faço minha despedida final. Opa, tá voltando aqui, mas é isso, pessoal. Agradeço. Deixa eu só botar o finalzinho aqui, que cliquei errado. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. De coração, obrigado. Tenham a força, a superação do AIA, que me motivou e me motiva. É uma mensagem aí de realmente para que a gente possa construir um ciclo Los Angeles 2028 com muita garra.
Obrigado, pessoal. Muito obrigado, JP. É muito importante o que foi apresentado por você, e é justamente isso, um apoiando o outro para que possamos garantir a boa gestão, para que os recursos sejam bem executados. E também queria dizer a vocês que quando fui presidente paulistano, eu entendi e implementei ações de governança que abriram caminho para o fortalecimento dos esportes olímpicos que o clube hoje desenvolve e que vem sendo fortalecido a partir da parceria com o CBC, os projetos desde 2014. Eu agora queria fazer primeiro, vou deixar o JP tomar uma água e vou fazer uma pergunta ao Diego. Diego, como os clubes podem aproveitar o crescimento do número de esportes dentro do programa, com esportes pan-americanos e de criação e identidade nacional, para além dos esportes olímpicos, a partir dessa oportunidade gerada pelo CBC? Perfeito, Paulo. Obrigado aí pela pergunta. De fato, a ampliação de esportes no programa de formação de atletas pelo CBC se constitui em oportunidade adicional para todos os clubes, né? Então, numa lógica de reciprocidade, de via de mão dupla, ao ampliar os esportes, o CBC caminha para atingir os seus objetivos, como eu disse, de universalizar cada vez mais a formação de atletas, formar mais atletas por meio de clubes, e os clubes passam a ter acesso a, por exemplo, uma possibilidade maior de recursos. O CBC tem uma política de meritocracia que vai instituir, por exemplo, que a medalha obtida para o quadro geral de medalhas constitui numa bonificação em pecúnia para os eixos de material esportivo e equipamento. Então, quando o CBC passa a incluir, por exemplo, o futsal, quer dizer que tem mais, pelo menos, 3 medalhas em disputa, 3 novas possibilidades de acesso à bonificação para todos os clubes. E aí, pegando um gancho, por exemplo, a gente reforça, o João falou bastante da questão da governança, é os clubes estarem atentos, né? A gente fica contente pelo Ministério do Esporte estar aqui com o stand, tem o pessoal, né? Josiane está aqui, inclusive, prestigiando, agradeço, Josi. O Ministério está aqui para ajudar os clubes, para explicar aos clubes como é que vocês se alinham, se ajustam em questões de governança, transparência, compliance, para obter a certidão e ter a possibilidade aí de acessar esses recursos. Acho que é por aí, Paulo. Muito bom, Diego, muito obrigado. E não há dúvida, né, que esse programa do CBC, ele é de novos esportes, gerando mais recursos, os clubes tenderão a um crescimento muito grande. Então é muito importante essa nova proposta que o CBC vem realizando. Tomou água, JP? Então vamos lá. Como fica o processo de repasse dos recursos para os clubes nesse ciclo? E como eles devem se preparar para o recebimento desses recursos? Como será esse planejamento a curto, médio e longo prazo? Ótima pergunta, Paulo. Bem, planejamento. Esse foi o tema aqui da nossa palestra na manhã de hoje. Fazer planejamento não é fácil. Falar em curto, médio e longo prazo no esporte é mais difícil ainda. Mas, pessoal, a gente chegou aqui no 11º Seminário Nacional de Formação Esportiva. Nós já construímos um caminho. Vocês já conhecem o sistema meritocrático que o Diego acabou de dizer. O que o Diego acabou de dizer é o seguinte: meu amigo, quanto mais esporte, mais medalha. E quanto que valeu uma medalha aqui para o Ciclo Olímpico Los Angeles 2028? Só acessar o nosso site. A medalha que você leva para o QGM se converte em recursos para o clube. Se eu coloquei o futsal, o Diego falou, vai ter uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze. Alguém vai ganhar mais dinheiro com isso. Vai ganhar mais recursos para materiais e equipamentos e para contratar recursos humanos. Olha o start que isso dá.
meu planejamento, aonde que eu vou atacar, onde que eu vou desenvolver para isso. Mas falar em curto, médio e longo prazo, as dicas que eu posso dar é, curto prazo, assistam a palestra do Dr. Felipe. Eu vou também estar presente. Governança. Isso é curto prazo, isso é para ontem. Isso é para ontem, pessoal. É se organizar. É ter governança. Não é à toa que o top 10 do nosso QGM é o top 10. A governança, assim, é excelente. Tudo começa ali. Médio prazo, o planejamento estratégico, a escolha de esportes, aonde que eu vou atacar, quais são os esportes, como é que eu vou conciliar o meu recurso com aquilo que eu vou desenvolver. Não deem um passo maior que a perna, já diria a minha mãe. Tem clube que quer dar. Eu comecei o Ciclo Olímpico Paris com um clube desse tamanhozinho, e ali a gente ainda não tinha os limitadores, as ferramentas. Um pequeno clube elegeu 13 esportes. Perdeu totalmente o foco. E nem é mais filiado. Ele foi aplicada uma regra para ele, que ele não administra mais. Se perdeu no meio do caminho, perdeu foco. É foco, pessoal. Médio prazo tem que ter um planejamento. E a longo prazo é o quê? É o que o Diego acabou de dizer também. Eu já disse, meritocracia. Se preparem para o terceiro passo, mérito. Eu estou me aparelhando de governança, eu estou fazendo um bom planejamento para buscar o quê? Mérito. Meritocracia é o que vocês sabem melhor fazer. O doutor Fernando ontem falou que o primeiro clube é de 1821. Quem construiu a política esportiva nacional foram vocês, desde 1821 que os imigrantes chegaram aqui. Entendem? Os clubes são transgeracionais. É o pai que leva o filho, o avô que leva o neto. Quem está preparando a próxima geração de atletas dentro do seu clube, para a gente falar em preparação a longo prazo? São vocês, é a dinâmica de vocês. Passamos por guerras, pandemias, crashes, quebras econômicas e sobrevivemos. Falar em planejamento de longo prazo é o nosso nome. A gente nunca vai deixar de existir. Entendem? Mas tem que ter governança, planejamento, pensar um novo prazo, pensar quem vai substituir, como ontem o Bernardinho falou, quem vai substituir o Maurício na rede como levantador. É pensar a longo prazo. Eu vou me estender muito, nosso tempo já está aqui bem esgotado, né, Val? Daqui a pouco o Movis me dá uma bronca, mas é isso, pessoal. Muito obrigado, JP. Bom, eu espero que esse painel tenha esclarecido a todos e vamos dar continuidade, que hoje o programa é intenso e extenso, né? E tenho certeza que vocês vão aproveitar muito o dia. Muito obrigado a todos, obrigado JP, obrigado Diego.